Estamos aqui com o escritor Orly Costa, que está lançando pela editora Alcance O Coronel é o Lobisomem e outras histórias mais misteriosas. No título faz uma paródia ao clássico de José Cândido de Carvalho, Coronel e o Lobisomem. Mas os outros textos que estão presentes aqui nesse livro de contos, Orly, quais são os enredos básicos, quais foram as tuas inspirações? Inspirações a gente traz já de bastante tempo, né? Tanto que eu vim lançar esse livro agora em 2009, né? Já com a minha idade já de veterano, não? Mas sempre desde muito tempo a gente tem essa tendência a escrever e depois não publica, bota fora, acha que não interessa. Mas aí eu reuni esse conto e mais outros, achei interessante colocar nesse livro aí, né? Tem uns que o primeiro que dá abertura no livro, A Toque de Caixa, esse, por exemplo, é um que me vem da minha vida militar, é como se fosse eu ali presente no conto, né? E contando uma história brutal daqueles anos, daqueles anos de uma disciplina muito rígida no Exército. Os 2 soldados foram expulsos por haverem furtado lá uma compota de doce, uma coisa assim, né? E aproveitei para fazer a alusão e uma homenagem aos fuzilados de São Gabriel, né? Que foram dois soldados da época, né, do século XIX, que foram também fuzilados por uma injustiça tremenda, tanto que viraram santinhos da cidade lá, são milagrosos. E outros contos, me inspirei no Érico Veríssimo, ou melhor, no Luiz Fernando Veríssimo, com o seu detetive Ed Morte. Eu criei um detetive semelhante, com um escritório na Rua da Praia, enrolado, querendo, sem experiência. No primeiro caso já se complicou todo, e por aí vai, né? Perfeito. Estás fazendo agora uma oficina literária com o escritor Charles Kiefer. Quais são as tuas impressões sobre as oficinas? O que tu achas que ela melhorou o teu processo de escrita? Acreditas que um escritor consegue se formar, melhorar realmente o seu processo criativo através das oficinas literárias? Consideravelmente melhor, sim, porque aquilo que a gente traz ou que aprendeu, enfim, se está sempre aprendendo e se melhorando. A arte pós-moderna, que não se conhecia, começa a se conhecer agora, os grandes pensadores, né? E o professor nos esclarece muita coisa que a gente achava que não era importante ou que aquilo era natural. Então se aprende muito, embora possa se pensar como talvez eu tenha entrado pensando que eu já, como veterano, eu sou autodidata. Mas não é assim. Aí a gente vê ali, então, nos primeiros contatos com o professor, já há aquele choque natural. Mas isso eu escrevi assim porque é assim que eu quero escrever. Aí ele nos orienta, ele diz que não é assim como se quer escrever, é como se tem que escrever, porque tudo tem o jeito de ser, né? O Coronel é o Lobisomem é seu segundo livro publicado. Começaste inicialmente com um romance histórico, Entre o ódio e a paixão. Normalmente os escritores começam primeiramente com um livro de contos, que tem um fôlego menor para depois ir para uma obra com maior densidade que um romance. Como se deu esse processo com o senhor, inversamente, começando já com um romance e agora lapidando para histórias curtas nesse livro de contos? Pois sim. Esse meu primeiro romance foi algo que eu me propus a fazer, fiz uma pesquisa
pequena, uma pesquisa média, e parti logo para um romance, porque o assunto me achei muito profundo, porque o nosso estado, o nosso Rio Grande do Sul teve todas essas revoluções aí que aconteceram aí, que é muita coisa, é um supermercado, é um shopping de informações e de história, né, para a gente explorar. Eu peguei a Revolução Federalista de 1893, né, ali embate entre maragatos e pica-paus, degolas gratuitas, essas truculências todas, né? E com todos os personagens reais da época, peguei esses personagens e botei junto na ficção os meus personagens e formei um conto, e formei um romance já realmente romanceado, porque o personagem vai lá no meio da truculência, lá em busca de uma vingança, onde pretendia se vingar de coisas que ele pensava que teria lhe acontecido na infância por um coronel truculento da época que ele lá estava, e termina se envolvendo com a peoa da estância, com a neta do coronel, e quase que se desvia totalmente do mote principal que ele pretendia, né? E aí é que se desenvolve esse romance. Foi o meu primeiro livro, meu primeiro romance, sou muito apaixonado por ele, acho que, né, com a minha modéstia de não ter frequentado a aula, então achei que me dei muito bem. Enfim, gosto muito desse trabalho, meu primeiro trabalho. Muito obrigado, Dorli.